Em 1977, duas pequenas sondas deixaram a Terra rumo aos planetas gigantes. A missão original deveria durar apenas alguns anos, mas quase meio século depois, elas continuam viajando por uma região onde nenhum outro objeto humano chegou. As Voyagers não são apenas máquinas antigas ainda funcionando. Elas são os mensageiros mais distantes da humanidade. E cada sinal que recebemos delas atravessa uma distância quase impossível de imaginar. Hoje, vamos acompanhar essa jornada, do lançamento aos gigantes gasosos, do espaço interplanetário ao meio interestelar, e ao futuro silencioso que aguarda essas duas viajantes. Em julho de 2026, a Voyager 1 está a aproximadamente 25,5 bilhões de quilômetros da Terra. Essa distância é tão grande que a luz, a coisa mais rápida que conhecemos, leva quase 24 horas para chegar até ela. Pense nisso por um instante. Quando uma mensagem sai da Terra, ela não encontra a Voyager no mesmo dia. Ela atravessa o vazio durante quase um dia inteiro. E se a sonda responde, o sinal precisa fazer todo o caminho de volta. Essas naves foram projetadas para sobreviver alguns anos. Agora, enfrentam o desafio mais difícil de todos: continuar funcionando enquanto sua energia diminui lentamente, watt por watt. Conversar com a Voyager é muito diferente de controlar uma nave em um filme de ficção científica. Não existe resposta imediata. Um comando enviado hoje leva quase um dia para alcançar a Voyager 1. Depois, é preciso esperar praticamente mais um dia para saber se ela respondeu. Isso significa que os engenheiros não podem corrigir uma decisão em segundos. Cada comando precisa ser preparado, revisado e enviado com extremo cuidado. É como conversar com alguém em um lugar tão distante que cada frase exige quase 2 dias para completar uma troca de mensagens. E ainda assim, essa conversa continua acontecendo. Mas para chegar tão longe, as Voyager precisaram aproveitar uma oportunidade raríssima no Sistema Solar. No fim da década de 1970, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno estavam em uma configuração favorável para uma grande jornada entre os planetas externos. Não era um alinhamento perfeito, como se todos estivessem em uma linha. Era algo mais sutil. Suas posições permitiam que uma nave passasse por um planeta e usasse sua gravidade para alcançar o próximo. Essa oportunidade, conhecida como Grand Tour, só aparece em intervalos de muitas décadas. Sem ela, visitar tantos mundos exigiria muito mais combustível, tempo e dinheiro. A Voyager 2 aproveitou essa janela de forma extraordinária. Já a Voyager 1 seguiu um caminho diferente. E essa diferença mudaria o destino das duas. O segredo da viagem das Voyager foi o estilingue gravitacional. Ao se aproximar de um planeta gigante, a sonda era atraída por sua gravidade e ganhava velocidade. Mas havia um detalhe decisivo. O planeta também está se movendo ao redor do Sol. Ao passar pela região certa, a Voyager retirava uma quantidade minúscula da energia orbital do planeta e saía em uma nova trajetória, muito mais rápida. Para Júpiter ou Saturno, essa perda é imperceptível. Para uma pequena sonda, é a diferença entre ficar limitada ao sistema solar interno ou alcançar mundos muito mais distantes. Foi uma espécie de impulso cósmico, planejado com décadas de antecedência e executado com precisão impressionante. As Voyager carregavam tecnologia que hoje parece extremamente simples. Seus computadores tinham uma capacidade muito menor do que a de um celular moderno. Mesmo assim, foram construídas para enfrentar radiação, frio extremo e décadas sem manutenção. Elas também não dependem de painéis solares. Tão longe do Sol, a luz seria fraca demais para produzir energia suficiente. Por isso, usam geradores termoelétricos de radioisótopos, os RTGs. Eles transformam em eletricidade o calor produzido pelo decaimento natural do plutônio. A Voyager 2 foi lançada primeiro, em 20 de agosto de 1977. A Voyager 1
Partiu depois, em 5 de setembro, mas seguiu uma rota mais rápida e acabaria se tornando a mais distante das duas. As duas Voyager começaram praticamente como irmãs gêmeas, mas Saturno separou seus destinos. A Voyager 1 passou por Júpiter e Saturno, e realizou uma aproximação decisiva de Titã, a maior lua de Saturno. Essa escolha mudou sua trajetória para o norte do plano dos planetas, e impediu uma continuação até Urano e Netuno. A Voyager 2 seguiu outra rota. Depois de visitar Júpiter e Saturno, foi conduzida até Urano e Netuno, dois mundos que nenhuma outra sonda visitou de perto até hoje. Uma seguiu para o norte, a outra para o sul, e juntas completaram a mais ambiciosa viagem planetária da história. Quando as Voyager chegaram a Júpiter e Saturno, esses planetas deixaram de ser apenas pontos brilhantes no céu. Em Júpiter, a Voyager observou de perto sua atmosfera turbulenta e ajudou a revelar algo surpreendente em Io: vulcões em atividade fora da Terra. Era a primeira vez que víamos um mundo tão violentamente ativo no Sistema Solar. Em Saturno, os anéis mostraram uma complexidade inesperada. Eles não são discos lisos e simples, mas estruturas formadas por incontáveis partículas, ondas e divisões moldadas pela gravidade das luas. E havia Titã, uma lua envolta por uma atmosfera espessa, que se tornaria uma das prioridades da missão. A Voyager 2 fez o que nenhuma outra nave conseguiu repetir. Em 1986, ela passou por Urano. Em 1989, chegou a Netuno. Até hoje, as únicas imagens de perto desses dois gigantes de gelo foram enviadas por essa mesma sonda. A Voyager revelou um Urano inclinado de forma extrema, com uma dinâmica estranha e um sistema de luas muito mais complexo do que imaginávamos. Em Netuno, encontrou ventos violentíssimos, uma atmosfera azul intensa e um sistema de anéis tênues. Uma única nave cruzou 4 planetas gigantes, estudou dezenas de luas e transformou nossa visão sobre os mundos mais distantes do Sistema Solar. Mas, depois de Netuno, a viagem ganhou um novo objetivo. Depois dos encontros planetários, as Voyager ainda estavam funcionando. Seus instrumentos continuavam enviando dados. Então, a NASA decidiu dar a elas uma nova missão. O foco deixou de ser fotografar planetas. Agora, a pergunta era outra: onde termina a influência do Sol? E como é o espaço além dela? Nosso Sol não termina onde sua luz deixa de ser forte. Ele cria uma imensa bolha de partículas carregadas, chamada heliosfera, que se estende muito além dos planetas. As Voyagers seguiram para essa fronteira invisível, não como exploradoras de mundos, mas como exploradoras do limite entre o nosso bairro cósmico e o espaço entre as estrelas. A heliosfera é formada pelo vento solar, um fluxo constante de partículas lançadas pelo Sol em todas as direções. Em algum ponto muito distante, esse vento encontra o meio interestelar, um material extremamente rarefeito que existe entre as estrelas. A fronteira entre essas duas regiões é chamada de heliopausa. Quando uma Voyager atravessa essa fronteira, ela entra no espaço interestelar. Mas isso não significa que tenha deixado completamente o Sistema Solar. A gravidade do Sol continua alcançando distâncias enormes. Então, as Voyager estão além da bolha do vento solar, mas ainda sob a influência gravitacional da nossa estrela. É uma distinção importante. Elas chegaram ao espaço entre as estrelas, mas ainda não escaparam do domínio do Sol. A Voyager 1 cruzou a heliopausa em agosto de 2012. A Voyager 2 fez o mesmo em novembro de 2018. Foram momentos históricos. Pela primeira vez, instrumentos humanos passaram a medir diretamente o ambiente além da heliosfera. As duas sondas cruzaram essa fronteira em regiões diferentes, e isso ajudou os cientistas a perceber que a heliosfera não é uma bolha perfeitamente simétrica.
Ela é moldada pelo movimento do Sol pela galáxia e pelas condições do meio interestelar. Mesmo tão distantes, as Voyager continuam sendo nossas únicas exploradoras ativas nessa região. Elas não veem estrelas de perto, mas medem o espaço entre elas. Em cada Voyager existe um objeto que talvez seja o mais humano de toda a missão: o Disco de Ouro. Ele foi criado como uma mensagem para um futuro distante, não necessariamente para extraterrestres, mas para qualquer inteligência que um dia encontre uma dessas naves. O disco reúne 115 imagens da Terra, sons da natureza, saudações em 55 idiomas e cerca de 90 minutos de música, de Bach e Mozart a Chuck Berry. Na capa, há instruções simbólicas que mostram como reproduzir o conteúdo. É uma espécie de garrafa lançada no oceano cósmico. Pequena, silenciosa e improvável, mas carregando uma tentativa de responder à pergunta: a longevidade das Voyager é extraordinária, mas não é infinita. Os RTGs perdem cerca de 4 watts de potência por ano. Para continuar funcionando, os engenheiros precisam decidir aos poucos quais instrumentos podem ser desligados e quais ainda são essenciais. Em 2023 e 2024, a Voyager 1 enfrentou uma falha grave. Começou a enviar dados sem sentido. A equipe identificou um problema em uma área de memória, redistribuiu parte do código e recuperou os dados científicos. Foi um conserto feito a bilhões de quilômetros de distância, com comandos que levam quase um dia para chegar. Hoje, cada watt importa. Cada sistema desligado pode significar mais alguns meses, ou anos, de dados vindos do espaço interestelar. A despedida das Voyager não acontecerá de uma vez. Os instrumentos serão desligados gradualmente para preservar energia e manter os dados científicos ativos pelo maior tempo possível. Na Voyager 1, o detector de partículas LECP foi desligado em abril de 2026. Ainda permanecem ativos o magnetômetro e o instrumento de ondas de plasma. Na Voyager 2, o LECP foi desligado em março de 2025. Ela continua operando com o magnetômetro, o instrumento de ondas de plasma e o detector de raios cósmicos. É uma situação delicada. As sondas estão envelhecendo, mas ainda fazem medições que nenhuma outra nave consegue fazer. Enquanto houver energia e comunicação, a jornada científica continua. O placar das Voyager é difícil de comparar com qualquer outra missão. Lançadas em 1977, para uma missão inicial de poucos anos, elas chegaram a quase 5 décadas de operação. Visitaram os 4 planetas gigantes do Sistema Solar. Fotografaram 48 luas. A Voyager 2 permanece como a única missão a visitar Urano e Netuno. E as duas continuam sendo as únicas sondas humanas no espaço interestelar. Mas talvez o maior feito não seja um número. É o fato de que essas máquinas, construídas antes da internet e dos smartphones, ainda conseguem nos ensinar algo novo sobre uma região que nenhum ser humano jamais visitou. Na década de 2030, a energia das Voyager provavelmente não será mais suficiente para manter o contato com a Terra. Em algum momento, o último instrumento será desligado. Depois, a antena deixará de enviar sinais. E as 2 sondas seguirão viagem em silêncio. Mas elas não vão parar. A Voyager 1 e a Voyager 2 continuarão atravessando o espaço por milhares, milhões e talvez bilhões de anos. E cada uma levará consigo o disco de ouro, uma pequena coleção de imagens, vozes, músicas e perguntas sobre quem somos. Quando seus sinais terminarem, a missão científica chegará ao fim. Mas a viagem, de certa forma, continuará para sempre. As Voyager nos lembram que explorar não é apenas chegar a um destino. Às vezes, é continuar indo quando ninguém sabe exatamente o que existe adiante. Elas partiram para visitar planetas
e acabaram se tornando nossas primeiras mensageiras no espaço entre as estrelas. Se essa viagem despertou sua curiosidade, deixe o like e inscreva-se no Starsnap para acompanhar as próximas explorações. E me conta nos comentários, se você pudesse colocar uma única mensagem no disco de ouro, o que enviaria para o universo? Explore, descubra, inspire-se. Eu sou Fábio, este é o Starsnap. Até a nossa próxima viagem pelo universo.